E acho que é bom a gente fazer essa live para o pessoal entender como é o trabalho da liderança da oposição. Eu sou o líder da oposição, Nicolas é vice-líder, tem feito um trabalho ajudando muito aí a gente nas comissões. Muita gente estava receosa do trabalho da oposição, Nicolas. Você tem visto isso, porque o governo Lula é um governo muito desleal. É um governo que tenta a todo momento frear os nossos movimentos, tentando impedir a CPMI de acontecer, oferecendo 60 milhões de orçamento secreto, cargos de estatais. E aí as pessoas falam, vocês não vão conseguir fazer nada. Eles têm todo mundo na mão, o STF está com eles. E ontem foi um dia emblemático, foi um dia marcante para nós, né, Nicolas? Que nós conseguimos ter uma grande vitória da oposição em todos os aspectos, com a cereja do bolo que foi as imagens do dia 8 de janeiro. Né? O Jordi é nosso líder aqui de oposição da Câmara, tem feito um trabalho excelente aí à frente dessa liderança. Há tempos atrás, o que a gente ouvia era que a oposição aqui, na verdade, os deputados eleitos, né, de direita não tinham organização, de que era uma confusão, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma organização, uma articulação de toda semana, ter aí a reunião da oposição, a reunião da liderança, ali na liderança do PL, e ontem foi um dia muito significativo para todos nós, não só como oposição, mas todas as pessoas que acreditam na gente, né? A gente firmou um compromisso, né, da oposição, tanto na Câmara quanto no Senado, de obstruir tudo. E o que é obstrução, tá? Para quem talvez não saiba o que significa essa palavra e esse instrumento, é basicamente um instrumento regimental que nós temos aqui dentro da casa para poder travar as pautas. E a gente fez em resposta à quebra de palavra do presidente do Senado para a instauração da CPMI. Então, enquanto não tiver a instalação da CPMI, a gente vai travar as pautas aqui na Câmara para mostrar que aqui a gente também sabe jogar também o jogo, né, Jorginho? Com certeza. Ontem foi um trabalho muito bem articulado, como o Nicolas disse. Nós temos 5 vice-líderes da oposição. O Nicolas é um deles, eu sou o líder da oposição, mas a oposição não se limita, não se restringe a nós. Temos também a minoria, que o líder é o Eduardo Bolsonaro, existem outros vice-líderes, existem vários deputados também no nosso partido PL, existe um novo, e as pessoas estavam um pouco descrentes depois daquela sinalização horrível que foi feita pelo Rodrigo Pacheco, em que não faria a CPMI nessa semana, na terça-feira. Assim, foi uma quebra de palavra muito assim, desleal, foi feio demais o que ele fez, coisa de moleque, tratou o parlamento como moleque, porque assim, a CPMI ela já tinha direito líquido e certo, tinha que ser automática. Por quê? Nós já tínhamos as assinaturas e a CPI, ao contrário da CPMI, né, a CPI que em cada caso ela é discricionária. A CPMI basta ter as assinaturas e automaticamente ela já está instalada. Tem que ter só uma sessão do Congresso Nacional. E tomamos aí uma pernada do Rodrigo Pacheco para que não houvesse a CPMI e as pessoas estavam pensando que a gente ia deixar isso barato. E nós fizemos uma reunião no mesmo dia, na terça-feira, e falamos, vai ser obstrução total. Obstrução total, e aí muitas pessoas não entendem. O Nicolas falou um pouco aí sobre o que é a obstrução. E olha o que nós fizemos ontem. Nós fizemos uma reunião pela manhã logo e definimos cada um dos vice-líderes como responsáveis por uma das comissões. Responsável pela Comissão de Direitos Humanos e Comunicações. Da Direitos Humanos a gente conseguiu derrubar por falta de quórum. Isso. E para mim era assim, era uma das mais difíceis, porque a Comissão de Direitos Humanos tem maioria de esquerda, muita maioria de esquerda, mas eu apresentei 150 requerimentos. Então, ou eles iriam abrir, ia ter que votar 150 requerimentos que eu fiz para retirada de pauta, para destaque ali de cada requerimento, ou eles iriam cancelar. Então eles viram que realmente seria impossível ter essa comissão e foi derrubada. E também na de comunicações, a gente, de maneira organizada, não demos presença para poder cair o quórum. Então nessas duas eu fiquei responsável e deu certo. E fez o dever de casa. Então, isso, também, pessoal, a questão da obstrução, ela é... de desenvolvimento econômico. A gente derrubou desenvolvimento econômico por falta de quórum, a direitos humanos, a CDU, eu acredito, não me recordo agora, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu não derrubei, porque assim, lá é muito grande também, então tem muitos deputados, é a maior comissão da Câmara, mas nós impedimos qualquer tipo de votação, porque os instrumentos de obstrução vão desde não marcar presença, que é isso que também a gente fez. Na CCJ, por exemplo, ela começou bem mais tarde, porque eu falei, ninguém registra presença.
quando tiver o quórum, quando tiver o número suficiente para dar início à sessão, todo mundo registra a presença. Mas aí a gente tem outros instrumentos para obstruir. E aí são, desde diversos requerimentos, como disse o Nicolas, fazemos requerimentos, por exemplo. Requerimento tem um projeto de lei 2604. E aí a gente faz o projeto, o requerimento de retirada de pauta desse projeto, fazemos ali um requerimento de votação nominal da votação do requerimento, depois requerimento de adiamento de discussão, requerimento de votação nominal desse requerimento de adiamento de discussão, e com isso o projeto vai sendo debatido, e o projeto que era para ser votado e ali em 10, 20 minutos acaba sendo votado em quase 2 horas. E muitas vezes a gente faz com que derrube a sessão. Então a gente conseguiu neutralizar quase que totalmente a Câmara dos Deputados. No plenário também, Nicolas, tínhamos lá uma pauta extensa, né? Tinham acho que uns 8 projetos e não votou nada, apenas 2 requerimentos de urgência, porque também tínhamos um kit obstrução monstro. E essa foi a nossa resposta ao descumprimento de palavra e também para mostrar que a gente não vai ser tratado igual moleque. A oposição serve, é um direito da minoria, é um direito de fazermos o contraponto ao governo e sermos respeitados. E se não for respeitar por bem, a gente nós precisa vamos para a ter uma guerra. atenção redobrada aqui. A gente sabe que a esquerda tem uma organização também gigantesca de anos aqui dentro da Câmara, porque durante muito tempo foi a falsa oposição de PT, PSDB e outros partidos, e eles tomaram conta aqui, né, dessa Praça dos Três Poderes. Mas eu creio que, assim como eu sempre digo, né, é uma luta constante, a passos curtos, mas vigorosos, a gente vai conseguindo avançar aqui na política e cada um de vocês no seu espectro aí de influência, né? A gente sabe que não é com um projeto de lei que a gente vai mudar o Brasil, não é com um requerimento, mas tudo isso contribui. E o que de fato ajuda, o que de fato vai fazer com que a gente mude o Brasil é a soma de esforços, né? Você tem aqui o Pilhado, por exemplo, né? O Thiago Asmar aí, que é um jornalista. Ou seja, o Thiago Asmar, com a sua influência, sendo jornalista, vai contribuir quando somado com nós aqui, com o nosso trabalho político, você aí com o seu trabalho local, enfim. A soma disso tudo realmente que faz mudar o país. Não coloquem, né, a esperança, digamos assim, não, agora tem que mudar, se não mudar eu vou chutar o balde. Não, não são em 4 anos que mudam-se as coisas, nem em 8, nem em 10. A esquerda está aí há 70, 60 anos trabalhando dia e noite e dia, para poder mudar a nossa cultura e, consequentemente, também mudar a nossa política. Então, as pessoas que estão aqui na linha de frente, né, como Jordi, eu, Eduardo Bolsonaro, vários outros deputados, eu peço para que vocês realmente não caem na balela de tudo que a gente faça. Sempre tem um, né, que diz assim, mas vocês deviam fazer isso, vocês deviam fazer aquilo, né? E eu sempre falo, poxa, se você acha tanto e tem tanta solução, você se candidata, ganha e vem para cá. Porque se a gente precisa se envolver na política, eu preciso ser sincero com vocês. Não é uma guerra fácil, eu não reclamo da nossa vida, é claro. Eu tenho saúde, tenho educação, tenho minha família, mas existem sacrifícios dentro da política que a gente enfrenta. Então, se a gente não tiver o apoio da direita, a gente vai ter que brigar o quê? Com direita, com esquerda, com centro, com todo mundo? Não dá, né? Então, o apoio de vocês, obrigado mais uma vez aí, porque eu sei que é bem importante nesses momentos. Mas, Nicolas, o que você disse aí, cara, é muito importante, porque você é um cara, assim, de muita influência. E, assim, eu passei por isso 4 anos, eu via muita gente atacando, dizendo, vocês não fazem nada, não sei o quê. E, às vezes, tem até gente que quer vir candidato e se coloca como o salvador da pátria, como se tivesse soluções mágicas. E você está vendo de perto como é que funciona. O jogo na Câmara dos Deputados é um jogo muito mais complexo, pesado, do que, por exemplo, na Câmara de Vereadores. Eu fui vereador também, e assim, é muito bastidor, tem muita articulação, é muita coisa que a gente tem que conversar, e às vezes eu tenho que conversar, por exemplo, com o Boulos, sentado com o Boulos, conversar com outros líderes, para que a gente consiga, às vezes, avançar. Pessoal, que inclusive chama a atenção de todos vocês aqui, que semana que vem provavelmente já será votado, um PL que vai basicamente tirar a sua liberdade na internet para poder encher o dinheiro, encher o bolso de dinheiro da Globo. Então a gente está trabalhando assim, absurdamente. Exatamente. Hoje eu estou aqui na Câmara aqui, tive uma reunião hoje cedo com o Orlando Silva, que é o relator desse PL. O Orlando Silva é do PCdoB, né, Partido Comunista do Brasil. Mas aqui é uma sala de aula, que muitas vezes você tem que pedir
a borracha para alguém que você não conversa muito, mas você precisa da borracha. Você precisa conversar com uma pessoa ali, porque ele é o relator, ele é o autor do projeto, enfim. É um trabalho que realmente é de diálogo, desde que você não quebre seus princípios, quebre seus valores. Então saiba, né, que o diálogo tem que acontecer. Mas tudo aquilo que ultrapassa ali dos meus princípios, jamais ali irei fazer também. Com certeza, irmão. E, cara, assim, é importantíssimo, como eu te disse, né? Você é um cara de muita influência. Você participando da liderança da oposição, você está vendo como que é toda a luta interna que a gente vive, você está vivendo isso, e você acaba aí explicando para o pessoal como é que funciona. E ontem, como a gente estava dizendo, foi um dia de uma vitória assim, imensa. A gente está organizado, está coordenado, está bem empenhado, não só a liderança da oposição, mas vários deputados da oposição, e a gente conseguiu excelentes vitórias que foram devido àquela quebra de palavra. Oh, o Nicolas saiu? Volta, Nicolas. Esperar o Nicolas voltar, pessoal. Cadê você, Nicolas? Nicolau? Pelo jeito, o Nicolas derrubaram a rede dele. Cadê você, Nicolas? Bom, pessoal, eu vou... Aqui, ó, entrou. Tá entrando já. Bicho, foi só falar de comunista que meu celular caiu aqui, velho. Sei que rolou, não. Pois é. Eu pensei que não, tava derrubando a sua rede. Aqui meu celular mesmo, mas vambora. Mas, Nicolas, é o que eu tava falando, né? Aí você vê, ontem, todo o movimento que nós fizemos, que foi um movimento em resposta àquela quebra de palavra do senador Rodrigo Pacheco, por não querer instalar a CPMI, justo ontem, naquele dia que nós estávamos com grandes vitórias, dando uma resposta aí para o nosso eleitor, para os nossos seguidores, para o eleitor conservador que é contra esse governo, teve aquelas imagens vazadas, e que foi assim a cereja do bolo de tudo, porque o governo Lula sempre disse que não haviam imagens, que essas imagens elas eram invenções da cabeça, das teorias de conspiração dos bolsonaristas, não tinha imagem nenhuma, e que eram contra, eles estavam se posicionando contra a CPMI, porque a CPMI, eles diziam que era uma cortina de fumaça que só iria atrapalhar o governo Lula, dizendo que iria atrapalhar na aprovação de projetos, como se eles tivessem apresentado projetos. Não apresentaram nenhum projeto até agora, apresentaram ontem somente o arcabouço fiscal, que era só um PowerPoint. Então eles estavam com muito medo da apresentação das imagens da instalação da CPMI. E ontem vazaram essas imagens mostrando que o ministro do GSI, ele participou, ele teve ali todo um cuidado, ofereceu água para os invasores, tudo mais. E isso demonstra a participação, não foi nenhuma omissão, uma participação do governo Lula com isso. E o que a gente está vendo agora? Agora me viu um senador saltitante lá no Senado dizendo que eles são as vítimas e a Gleice postando que, na verdade, o GSI é da era Bolsonaro, ou seja, a culpa do general do Lula é do Bolsonaro. Bicho, daqui a pouco um cara vai chegar na casa dele, vai ver que a mulher dele tá contra o cara, vai botar a culpa no Bolsonaro também. Ah, Bolsonaro, você é culpado porque eu sou corno. Pô, tá difícil, porque a manobra mental que esses caras têm que fazer é uma coisa absurda. Então, assim, o general do Lula é amigo dele desde sempre, inclusive, né, nós pedimos aí, endereçamos a PGR a prisão dele, não só como a prisão dele, mas também a apreensão do passaporte dele, porque o ex-ministro Anderson Torres, da época do Bolsonaro, ele está preso aqui em Brasília, já perdeu 12 quilos, sua família tem ali problemas de saúde graves, que ele precisaria estar ali próximo, e ele foi responsabilizado pela omissão em defesa dos prédios federais, sendo que no momento que aconteceu, ele nem no país estava. Ele estava nos Estados Unidos. E agora, o general do Lula, que estava dentro do prédio, dentro do Planalto, que se viu água para os caras, ele também precisa ser responsabilizado. Então, a gente usou a mesma esteira de entendimento do ministro Alexandre de Moraes para também pedir a prisão do G. Dias aí, que é o general do Lula. Não, e por isso que a CPMI vai ser tão importante, irmão, porque a partir da CPMI, nós vamos conseguir provar que Lula tinha conhecimento, que o G. Dias estava ali
E queremos saber até qual foi a orientação do Lula para que aquilo acontecesse. Porque se o Lula, sabendo de tudo, manteve o ministro no cargo, isso é crime de responsabilidade. Isso é crime de responsabilidade de quem seja num processo de impeachment. E aí você vê como que a disfarçatez desses caras é tão grande que eles vivem de narrativa. Como você falou, eles vivem fazendo contorcionismo, é uma ginástica mental para poder aprovar a tese deles, para poder colocar a tese deles em prática e fazer com que a claque acredite. Eles eram contra a CPMI porque a CPMI era uma cortina de fumaça, que não tinha nada que provar, que, na verdade, já estava tudo provado e estava sendo investigado, e que foram os bolsonaristas que foram os responsáveis. Agora que teve o vazamento das imagens, eles estão dizendo que eles são favoráveis à CPMI, porque eles vão conseguir provar na CPMI tudo isso que eles estão falando. Estão dizendo que não, ó, nós somos as vítimas e vamos apresentar a CPMI, vamos assinar a CPMI. Mas por quê? Antes, a estratégia deles era melar a CPMI. Era impedir a CPMI. Agora que eles viram que é inevitável, a estratégia deles vai ser o seguinte: tomar a CPMI. Tentar fazer com que a CPMI seja dominada por governistas para eles fazerem as narrativas. Inclusive tentar indicar o relator. Isso é o maior cuidado que nós temos que ter a partir de agora. A CPMI não pode ser utilizada a serviço desses caras. Vamos ter que ter muito cuidado, ser muito detalhistas, minuciosamente conseguir fazer uma investigação nos bastidores para aqueles que forem as pessoas que vão participar. Eu até vi uma notícia hoje que tinha aí a possibilidade de você ser um dos membros da CPMI. Não sei se é verdade. Cheguei a ver essa notícia, não. Obviamente, a gente fica à disposição para poder trabalhar em prol disso, mas não conversei nem com vocês, não falei nada disso, não divulguei nada disso. A mídia toda que joga essas coisinhas para poder catar alguma coisa, eu obviamente me coloco à disposição, mas eu sei que tem muita gente também capacitada também, principalmente para ser o relator ali, o presidente. Em nenhum desses cargos eu almejo, porque eu sei que é necessário ter uma experiência ali na condução, tanto da presidência quanto da relatoria, mas pode ter certeza que a gente vai ficar bastante atento aí com relação à composição dessa comissão parlamentar de inquérito, tá? Até mesmo porque a gente não pode fazer igual a CPI do Covid, que foi um circo somente para poder criar narrativas. Então a gente está firme, né? Eu agradeço aqui, Jordi, já preciso inclusive já encaminhando aqui já para o fim já também, mas assim, essa live aqui ela é muito importante, muito proveitosa, porque muita gente pergunta isso para a gente, né? O que a oposição está fazendo, e o Jordi tem feito um excelente trabalho, é desgastante, né? Eu vejo que às vezes aqui chega mais à noite, as energias já estão um pouco mais para baixo, mas porque realmente são muitas coisas para a gente tomar conta. Mas uma coisa graças a Deus, né, com o apoio de cada um de vocês, eu já acho que daqui a pouco tempo, com essa CPMI, vai ser o começo da derrubada desse governo do Lula. Acredito que a população brasileira está desesperada para poder, inclusive, ir para as ruas. Creio que as pessoas estão indignadas com tudo que está acontecendo, não somente com relação ao dia 8 de janeiro, que muitas coisas para esclarecer, mas principalmente com relação às medidas que o Lula tem tomado. Assim, eu não consigo nem falar todas aqui, mas eu vou levar um pouquinho daqui das que estão mais frescas na minha cabeça. Ministra do Turismo ligado a milicianos, ministro de Comunicações, Juscelino Filho, usando aí o avião da FAB para poder ir em leilão de cavalo. Você tem a Janja, né, pedindo aí cama de R$200 mil, comprando sofá de R$65 mil, sem licitação. E se não fosse o Rui Costa, a própria esquerda tá inconformada com a sem noção aí da Janja. Você tem aí a retirada do consenso de Genebra, feita pelo governo federal, tirando o Brasil, que era um consenso que dava ali todo o direito, o apoio à luta pró-vida contra o aborto. Você tem aí o aumento de R$18 no salário mínimo, enquanto a Dilma está ganhando 220 mil lá no banco. Você tem aí, infelizmente, né, o governo descumprindo, né, todas as falsas promessas para a população de picanha que virou abóbora. Então, assim, é uma coisa atrás da outra, sabe? De taxação da Shine, que agora retornaram atrás também. Assim, são muitas coisas. Só tem o secretário de Relações Institucionais, secretário de Relações Institucionais do Lula, que é o número 1 da lista do COAF, no caso das rachadinhas. Falavam tanto de rachadinha, atacavam tanto o governo Bolsonaro com relação a rachadinhas,
E o número 1 da lista do COAF, com desvio de 50 milhões, é secretário de Relações Institucionais do governo Lula. É o ataque à autonomia do Banco Central, é o fim da linha de crédito do BNDES para o agro, mas agora está invasões do MST para agitadores do Foro de São Paulo, aumento de invasões, aumento do desmatamento. Nós temos o recorde do desmatamento no Brasil. Sim. Com o governo Lula. Fevereiro nem tinha acabado, nós já tínhamos o recorde. Lula olha, é tanta coisa, porque às vezes a gente até fica assim... Segunda Guerra Mundial, bicho. É muita coisa, cara. Às vezes a gente chega lá na reunião, né, Nicolas? A gente fala, o que a gente vai falar hoje? Cara, e é tanta coisa, digamos assim, boa, né? Coisa assim, que a gente tem que mostrar para a população, até para desgastar esses caras, que a gente não sabe o que escolher. Sim. Tem dia que tem 10 assuntos para a gente falar. Mas, assim, é um governo que realmente ele não precisaria nem de oposição para fazer algo que pudesse prejudicá-lo, porque ele mesmo se prejudica. Ele mesmo dá tiro no pé todos os dias. O nosso papel é mostrar para a população e divulgar e fiscalizar. E isso a gente tem feito aí, cara, diuturnamente. Eu, Nicolas, Marcel, Príncipe, toda a oposição, não só os vice-líderes da oposição e da minoria, mas todos nós temos aí nos empenhado muito, porque assim, é o futuro. Realmente, o Nicolas falou, tem dia que eu estou morto, tem dia que assim, eu chego à noite, eu chego em Brasília, eu saio daqui 4 da manhã, daqui do Rio, e chego em Brasília terça-feira, 7 da manhã, vou direto para a reunião. Eu vou não, galera, e assim, parece, eu tenho 4 meses, né, que eu tô aqui como um estreante aqui, né? O Jordi já é o segundo mandato dele como deputado federal, mas é meu primeiro ano aqui na Câmara Federal. E tem 4 meses que eu tô aqui. E parece que já tem um ano fácil, porque é tanta coisa que acontece. É engraçado quando eu chego lá em BH, né, meu pai, minha mãe, minhas irmãs me perguntam, e aí, me contem o que aconteceu essa semana. Eu falo, bicho, se eu parar para te contar tudo que aconteceu, a gente vai ficar o final de semana todo só contando. Então, assim, são muitas coisas, além, obviamente, né, de toda essa oposição, né, tem o trabalho também de fiscalização, as dores de cabeça de processo, são as reuniões aqui internas, enfim, de maneira nenhuma, eu nem o Jordi, né, estamos aqui dizendo que nosso trabalho é demais, a gente trabalha mais do que todo mundo. Pelo contrário, a gente aqui só está dizendo que realmente é um trabalho sacrificante, que realmente é muito trabalho, mas nós estamos firmes, né, estamos com força, porque a gente sabe que a gente não está representando só aqui eu ou a nossa bancada aqui não, representando milhões de brasileiros que acreditaram em nós, que deram um voto tanto no Rio quanto em Minas Gerais, para que a gente esteja fazendo o que vocês não podem fazer. Uma coisa que eu mais amo ouvir, que eu gosto de ouvir cara, você fala aquilo que eu gostaria de falar. Você faz aquilo que eu gostaria de fazer, né? Então, é isso que nós estamos fazendo, isso que a gente vai manter fazendo. E não desistam, sabe? Não se esmoreçam, porque eu tenho certeza que daqui a pouco tempo a gente vai retomar o poder do executivo na mão da direita aí, eu tenho certeza. Com certeza, irmão. Cara, assim, a coisa mais gratificante que tem, embora assim, muitas vezes cansado, estressado, eu tô com uma filha pequena e, porra, às vezes eu não tô com tempo para estar me dedicando para minha esposa e minha filha, assim, apesar de tentar fazer das tripas coração para fazer tudo da melhor forma, mas eu sei que filha pequena, a gente precisa estar junto. Mas assim, quando eu chego no aeroporto, por exemplo, vem um cara, pô, me aborda, cara, muito obrigado pelo que você está fazendo, cara, pô, fica firme e tal. Isso aí não tem preço. O reconhecimento é gratificante demais e assim, a gente faz realmente pelo nosso país, pelos nossos filhos e netos. Irmão, parabéns aí pelo seu trabalho, sabe que eu sou... A gente se conhece de longa data. Quando eu era vereador e você era um simples militante, e eu tenho assim muito orgulho de ver o cara que você está se tornando, e como você está longe, chegando longe e vai mais longe ainda, que eu já te falei. Um dia você vai ser deixa aí na mão do Senhor aí, é melhor, porque é melhor deixar na mão dele. Obrigado aí, Jordi, pela live, tamo junto. Parabéns pelo trabalho aí, incessante, forte, em prol aqui das pautas aqui no Brasil. E quem não segue o Jordi, acho difícil, mas quem não segue é só clicar ali em cima ali, ficar aí atento aí às coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas também no Rio. Um abraço aí para a Cristoneto também, nossa parceira, colega, guerreira, nas pautas aí, pró-vida principalmente. E tamo junto. Vamos pra cima sem esmorecer. Valeu aí, Jordi. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Forte abraço. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.